Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, uma iniciativa da Rede Todo Dia para trazer até você os candidatos da nossa região, para que você conheça suas ideias, suas propostas e possa ajudar no pleito a escolher, a reforçar a presença da nossa região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também no Congresso Nacional. Hoje nós estaremos conversando com o deputado federal pelo PSDB, Wanderley Macris. Ele é advogado, político americanense, iniciou sua carreira na política em 1972, elegendo-se vereador. Em 1974, foi eleito deputado estadual e permaneceu na LESP até 2006. No mesmo ano, foi eleito deputado federal, onde permanece até hoje. Macris, como é mais conhecido, é casado, tem 4 filhos, sendo que 2 deles também entraram para a política, o Cauê Macris, como deputado estadual, e o Rafael Macris, que foi vereador na cidade de Americana. Macris também é conhecido por ter sido o presidente da CPI do BNDES, que investigou a fundo os tratos do Banco Estadual de 2003 a 2015, pedindo indiciamento de 53 nomes entregues aí ao Ministério Público. Votou pela manutenção da Lei da Ficha Limpa em 2021, quando foi aprovada a candidatura de políticos que tiveram suas contas rejeitadas. Foi um dos 98 deputados contrários dos 345 que votaram a favor. Defendeu o voto aberto para a perda de mandato. Assinou em favor de emendas antiprivilégios da reforma administrativa, com o fim dos supersalários aprovados pela Câmara, a inclusão de políticos, juízes e promotores na proposta, com o fim das férias por mais de 30 dias para todas as carreiras. Defende o fim do foro privilegiado, é favorável à prisão em segunda instância e cobrou o ministro de Minas e Energia sobre o constante aumento aí dos combustíveis que tem afetado o bolso dos brasileiros. Macris, seja muito bem-vindo ao Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto e, por gentileza, peço a você aí que faça a sua apresentação a todos os nossos telespectadores que assistem neste momento. Olha, Danilo, primeiro, muito obrigado aí pela deferência do convite. Eu acho que é muito importante, não tenho segurança para dizer que é muito importante um debate como esse. As pessoas vão tomar decisões em relação ao futuro de São Paulo, futuro do país. Isso é importante que as pessoas saibam e conheçam todos aqueles que vão ser responsáveis pela condução de todas as nossas vidas. Então, agradecer a vocês pelo convite, cumprimentar toda a equipe do Jornal Todo Dia, do Grupo Todo Dia, por conta desse importante debate que vocês abrem aqui com todos os candidatos. Sua vez, seu voz, sua vez e seu voto, um tema importante para debater os interesses regionais, interesses da cidade americana, e com isso a gente dá seguimento a um processo de consolidação da democracia, que é um dos preceitos e das convicções que eu tenho como parlamentar, defendendo a democracia. Eu fui forjado na luta pela democracia, portanto não abro mão de princípios como esse, democrático, e tenho a impressão que esse debate, essa discussão, ela colabora bastante com a consolidação da democracia. Então, obrigado aí pelo convite. É um prazer recebê-lo e principalmente de compartilhar aí as suas ideias e a sua visão com todo o nosso público. Macris, eu gostaria de começar essa entrevista falando um pouco aí do momento atual em contraponto com a sua trajetória política, né? Você iniciou-se na política em 1974, que era um outro momento, né? E permaneceu no partido, você entrou, era ainda o MDB, né? O Movimento Democrático Brasileiro, permaneceu nele até que houve a cisão do partido para a fundação do PSDB, com grandes nomes como Mário Covas, Franco Montoro, e esteve sempre conhecido, então, como um parlamentar aí democrático, num partido aí também democrático, não apenas pelo nome, né, que ele ostenta na sigla, mas nós observamos que até mesmo recentemente o PSDB foi o único partido aí que realizou prévias para a definição de seus candidatos, né?
Então, de fato, aí carregando o espírito aí democrático aí no seu dia a dia. Neste momento, o PSDB, ele, pela primeira vez na sua história, ele não terá um cabeça de chapa na disputa aí pela presidência da República. São novos tempos para o PSDB? Olha, eu sempre tive uma participação partidária em todo o tempo da minha vida política. Mas ela foi muito estreita, porque eu fiquei com o MDB, saí do MDB, fui para o PSDB, estou até hoje. Quer dizer, Sim. mantive uma coerência de postura democrática dentro de um partido democrático e social-democrata depois da saída do MDB para o PSDB. Porque eu acredito na economia de mercado, eu sou um liberal nesse ponto, mas entendo também que o Estado brasileiro deve atuar na direção das preocupações que precisa ter com os mais carentes em projetos sociais importantes, como foi o caso desde a época que nós gerenciamos o país pelas mãos de Fernando Henrique Cardoso, não é? Um democrata como era ele, no partido, governando o país de maneira liberal na economia, mas com programas sociais importantes também, social-democrata, Partido da Social-Democracia Brasileira, que é o meu partido hoje. Muito bem. Essas dificuldades que nós tivemos aí de fechar hoje um nome para a presidência da República é porque nós tínhamos um candidato, né, escolhido em prévias do partido, que era o João Dória. O João Dória foi governador de São Paulo por um bom tempo, quase 4 anos, agora passou para o Rodrigo Garcia, que é o nosso governador. E esse tempo de gestão que tiveram Dória e Rodrigo Garcia foi uma gestão, do ponto de vista de São Paulo, dos interesses do Estado de São Paulo, extremamente positivos, né? Nós estamos tendo hoje os resultados de uma gestão competente, de uma gestão voltada para o interesse dos paulistanos, dos paulistas, e com isso criando as condições para que a gente pudesse ter cada vez melhor qualidade de vida do nosso Estado. E a minha participação no partido, com a candidatura do Dória, ela foi dentro de uma lógica partidária sem que houvesse nenhum problema, a não ser aquele que o próprio Dória sentiu as dificuldades que tinha por ter tomado decisões importantes no governo do Estado e, até de maneira injusta, na minha opinião, ele foi sacrificado do ponto de vista político, não só internamente, mas também fora do partido. Ele próprio reconheceu isso, deixou a disputa presidencial para que nós tivéssemos no PSDB a manutenção de disputas regionais, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite. Nós temos também candidatos em Mato Grosso, no Pará. Então a gente tem hoje candidatos regionais que vão dar a força necessária para o partido, não só fazer um número maior de governadores do que a gente tem hoje, nós temos 3 governadores, e também ampliar a possibilidade de a gente ter maior bancada na Câmara Federal também do que temos hoje. Então, esse é um projeto, é um processo que, do ponto de vista partidário, segue adiante numa lógica. A gente está articulado com o MDB, com Cidadania, na questão presidencial, e a nível estadual e regional nós estamos disputando com vários governos do Estado. Perfeito. Falando sobre a ficha limpa, né? Você votou favoravelmente pela lei da ficha limpa e também pelo fim do foro privilegiado. Por que você optou por essas 2 ações? Porque eu vejo que não tem o que esconder. A pessoa que tem mandato popular, mandato público, ela tem responsabilidades com a confiança que a sociedade lhe deposita, com o mandato parlamentar, né? E precisa agir de maneira correta, né? Isso não é obrigação, não é direito, isso é obrigação de qualquer político que tenha que exercer um mandato popular com coerência, com retidão, com seriedade. É isso que a população espera de um mandato parlamentar. Portanto, não adianta você imaginar que um sujeito possa ser candidato dentro de um partido que ele tenha processos em andamento, que ele seja acusado, que ele tenha denúncias do Ministério Público. Eu acho que é uma pessoa que a lei da ficha limpa impede que essa pessoa seja candidata. Se ele vier depois a tomar alguma atitude menos republicana, é claro que ele vai pagar
por isso dentro do mandato dele. Agora, para ser candidato, precisa ter ficha limpa. Se não tiver ficha limpa, o Tribunal Eleitoral tem todas as condições de impedir uma candidatura como essa. Então, eu acho que não fiz mais nada que obrigação, ou seja, a lei da ficha limpa é para evitar que aqueles malfeitores, né, se utilizem do mandato popular para poder defender os interesses pessoais e de grupos que não são o da sociedade. Ou seja, você agiu com coerência, né? Simplesmente isso. Uhum. Não seria diferente da minha parte votar um projeto dessa natureza, projeto da ficha limpa, ou seja, que os candidatos a um mandato parlamentar tenham uma vida de retidão, né? E não comprometida com interesses criminosos, principalmente. Sim, e vale destacar, né, que nesses 48 anos de vida pública... A lei da ficha limpa impede também que a pessoa que tenha contas rejeitadas, foi prefeito de uma cidade, tenha contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, essa pessoa não pode ser. Se tiver uma denúncia de improbidade administrativa, ele não pode ser candidato. Então a lei da ficha limpa foi um grande avanço na sociedade, votei favoravelmente, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E acaba também refletindo, né, um pouco do que é a sua trajetória, né? Porque em 48 anos de vida pública você não teve nenhuma condenação, nenhum processo, e foi também um dos parlamentares mais bem avaliados aí nessa trajetória, na atuação política, né? E também aos olhos do eleitorado, você teve uma ação coerente com o que se espera de um representante aí popular, né? Essa é a receita para a reeleição, para se manter vivo na política? Olha, eu tenho 50 anos de vida pública, 12 mandatos, e eu atribuo um pouco esse sucesso que eu tenho como parlamentar, sempre reeleito, um pouco a essa coerência que eu tenho. Eu tenho nomes na vida pública que foram referências para mim, que é o caso do Franco Montoro, do Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso. Foram parceiros, amigos meus, que nós trabalhamos juntos, e eu tenho o maior orgulho de ter sido parceiro de figuras ilustres na vida pública do país, como foram esses homens que eu citei. Então, o tempo que eu tenho de mandato e com ficha limpa, né, para lembrar a pergunta anterior, isso aí me dá a condição de poder exercer o meu mandato com muita dignidade. E cada vez que eu vou às urnas, né, e são 12 vezes seguida que eu tenho de vitória nas urnas, isso aí me dá o orgulho muito grande de saber que meu povo, minha gente, as pessoas que me conhecem, sabem que se votarem para mim, como é que vai ser a minha postura? Eu não serei nenhuma surpresa, não é? Sim. Como tantos políticos que assumem um mandato e na semana seguinte já estão envolvidos com falcatruas. As pessoas sabem que quando votam para o Vanderlei Macris, estão votando para uma pessoa que vai ter, ela sabe que não vai ter surpresa negativa nenhuma. Que eu vou procurar fazer o que eu sempre fiz, defender os interesses da minha cidade, da minha região, das pessoas das cidades que me elegem, não é? E tendo lá no parlamento uma atitude coerente, séria, não é? Que vote aquilo que Mário Covas me falava muito, quando você der o seu voto lá na Câmara Federal, você sabe lá na ponta o que vai acontecer. Então, tome muito cuidado para votar, porque cada voto que você dá vai mexer na vida das pessoas. Se você votar de maneira coerente, você sabe que aquele voto que você está dando vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é isso que eu procuro fazer. Não tem muito segredo. A população não quer muito de um político, não. Ela quer só que ele fale e faça o que está falando. Não tem muito segredo na política. Eu procuro fazer isso, não é? Eu falo e exerço as minhas atividades dentro dessa lógica. Por quê? Porque eu sinto que a população, quando vota, não é, ela já tem uma dificuldade muito grande de aceitar um político, né? Porque hoje o político não é hoje, sempre foi, esses anos todos da minha vida política, é uma pessoa muito questionada, não é? Porque a imprensa dá muita visão, né, para aqueles que cometem, e que é assim mesmo que tem que ser, não pode ser diferente. Dá muita visão para as coisas erradas que fazem na política. Isso
acaba generalizando, né? Eu, às vezes, pago um preço alto por isso, porque as pessoas generalizam. Ah, você é político e tal. Não se deu nem o trabalho de olhar a minha vida pregressa para saber que eu tenho ou não tenho uma atitude correta na minha atividade, não é? Então, é assim que funciona. Quer dizer, de qualquer maneira, eu entendo que você agir de maneira coerente, séria, não é? Durante anos e anos a fio, sem nenhum processo, ficha limpa, como você diz, quer dizer, é isso que me envolve, a luta de novamente pleitear como pré-candidato o mandato de deputado federal. Eu vou fazer isso, enquanto a população me der essa condição, eu vou ajudar dentro dessa lógica que eu disse a você. No momento em que a população disser, Wanderley Macris, você já não deve ser mais deputado, deixa um espaço para outro, eu vou para casa e vou cumprir outras atividades, mas com certeza de cabeça tranquila e de consciência tranquila em relação às minhas atividades como político. E sensação de dever cumprido, né? Sensação de dever cumprido integralmente. Certo. Hoje nós estamos tendo estava acontecendo, na verdade, um debate no Congresso da PEC, né? Alguns apelidaram de PEC kamikaze, outros de de PEC do fura-teto, que são das responsabilidades fiscais, da base de chamada regra de ouro, né? do equilíbrio fiscal. Como que você se posicionou nessa votação aí da PEC? Me posicionei favoravelmente, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento no país com mais de 30 milhões de pessoas passando fome e que a gente precisa tomar uma atitude para poder resguardar os interesses de sobrevivência dessa camada da população brasileira, dos 230 milhões de habitantes que nós temos, que hoje passa muita dificuldade. Nós estamos vivendo um pós-pandemia, ou ainda na pandemia, não é, com guerras, com envolvimento diretamente de outros países na vida interna do país. Então, tudo isso tem consequências, né? E essas consequências estão aí, né? Agora, podia ter sido feito antes. A crítica que eu faço é essa. Eu votei favoravelmente, acho que acabou virando um debate meramente eleitoral, de interesse eleitoral, uma atitude como essa, de votar essa proposta de emenda constitucional que nós votamos ainda ontem e que foi aprovada para beneficiar esses milhões de pessoas que estão passando dificuldade, também incluindo aí caminhoneiros, incluindo taxistas, incluindo pessoas que precisam aumentar de 400 para 600 reais a Ajuda Brasil, e tudo isso, quer dizer, acho que compõe um projeto, uma proposta para atender essas demandas. E a proposta deveria ter sido de maneira permanente, ela foi colocada até dezembro, né? Porque ela tem um viés eleitoral muito grande. As pessoas vão saber distinguir se isso foi ou não com viés eleitoral. Na minha opinião, sim, né? Mas não podia deixar de fazer, porque, afinal de contas, o país está precisando atender. São 50 bilhões de reais de custo desse projeto, né, dessa emenda constitucional, 50 bilhões de reais que tem que se buscar no orçamento para a gente não desandar com a responsabilidade fiscal das contas públicas. A gente não pode criar dificuldades para poder dizer, olha, estamos fazendo isso vai quebrar o país. Não é difícil acontecer se a gente continuar nesse ritmo, não é? Mas neste momento, essa ajuda era importante para a gente superar as dificuldades que a gente está tendo nessa pós-pandemia, guerra na Ucrânia e Rússia. Tudo isso tem envolvimentos aqui. Gera impactos, né? Gera impactos internamente no Brasil e a gente precisa tomar, com a ação do Estado, uma solução para essas pessoas que estão com muita dificuldade. Perfeito. Ainda mantendo, né, esse gancho dos novos tempos aí da política, né, o eleitorado hoje ele tem, parece que se identificado aí com a necessidade do fortalecimento da presença regional, né, tanto no Congresso quanto na Alesp. E nós observamos que o seu mandato ele foi um mandato bem regionalizado, né, então teve bastante recursos destinados para a região. Isso de 2017 até hoje. Essa é uma identidade sua? Olha, eu fiz isso desde o meu primeiro mandato, Danilo.
E porque eu tinha a convicção de que o mandato ele tem duas vertentes importantes. A primeira vertente é o seguinte: você representar as cidades que te elegem. Eu sou um deputado distrital, não é? Se nós tivéssemos um regime distrital de eleição, eu seria um deputado distrital, que eu tenho uma articulação muito forte na região. Então, representar a cidade, defender os interesses das cidades da região que te elege, eu acho que isso era a minha vertente importante como parlamentar. E depois, na representação, seja na Assembleia ou na Câmara Federal, eu disse a você, quer dizer, ser coerente, ter seriedade, para não frustrar também o eleitor que te elege pensando que você tenha posições importantes do ponto de vista do seu país, né? Então eu procuro fazer essas duas coisas. Agora, defender os interesses regionais sempre fiz, desde o início. E mesmo em prefeituras que muitas vezes não eram da mesma sigla partidária, algumas vezes eram até mesmo, como posso dizer, acabavam desenvolvendo um papel aí de antagonismo, né, ao partido, mas você teve atuação em todas as prefeituras, né, trazendo verbas, trazendo aí investimentos. Veja só, como eu tenho muitos mandatos, eu passei por vários prefeitos, né? Desde o Ralph Biasi, quando foi prefeito de Americana, depois o Tebaldi, depois o Frederico Miller, depois o Carro Meneghel, depois, enfim, são vários prefeitos, né? O Omar Najar mais recentemente, e hoje agora o Chico Sardelli. Sim. Esses prefeitos todos não necessariamente estavam no meu partido, né? Exato. Mas eu tenho uma lógica que aí eu vou dar o exemplo dessa última eleição, quando a gente disputou a prefeitura aqui com o Rafael Macris, meu filho, jovem de 28 anos, 29 anos, candidato a prefeito pelo meu partido. E o Chico Sardelli era candidato também a prefeito pelo Partido Verde. Muito bem. O que aconteceu? Nós disputamos a eleição, cada um para o seu campo. O Chico Sardelli ganhou a eleição. Eu fiz aquilo que eu sempre tinha feito anteriormente. Procurei o Chico Sardelli, cumprimentei pela eleição, reconheci a legitimidade do mandato dele, mandato com eleição de mais de 40 mil votos, quase, praticamente, eleito pela população de Americana como prefeito, e disse a ele: Chico, acabou a eleição. Vamos virar essa página agora e pensar na cidade. É isso que eu fiz sempre com os prefeitos que eu acabei participando. Então, não foi diferente agora. Meu filho participou e foi candidato contra o Chico Sardelli. Quer dizer, a gente disputou a eleição. Hoje nós estamos todo mundo juntos para o bem da cidade. Então, uma cidade como a Americana, que tem reconhecida agora por uma pesquisa recente, que a cidade, do ponto de vista de São Paulo, é uma das melhores em termos de qualidade de vida e a sétima do estado de São Paulo, do Brasil. Quer dizer, isso é um maior orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa luta de anos e anos a fio, não é? De colaborar com a cidade, e a cidade sempre elegeu muitos deputados. Nós chegamos a ter 4 deputados em Americana. Eu como deputado federal, o Chico Sardelli também como estadual, o Antônio Mentor também, deputado estadual, e o Cauê Macris, meu filho, deputado federal, deputado estadual também. Então eram 4 deputados, hoje só tenho eu, né? E a cidade tem essa possibilidade de hoje ser considerada uma cidade de qualificação, etc., do ponto de vista de qualidade de vida, muito importante. Agora, veja só, o tempo diz claramente, quer dizer, nós sempre tivemos poder político na cidade. Porque o que funciona hoje para você ter recursos para investir em educação, em saúde, segurança pública, viário, enfim, área social, etc., você não pode depender só do orçamento municipal. Você precisa de recursos do Estado e do governo federal. Sim. Se você não tiver representantes nessas duas esferas, no Estado e governo federal, eu sei porque eu vivi isso aí a minha vida inteira, ajudando a cidade. Porque o momento mais importante, o momento nobre da vida da Assembleia Legislativa ou do Parlamento Nacional é o momento da votação do orçamento. O que é orçamento?
É o que você faz na família, planeja o ano inteiro. Vamos pagar isso, vamos pagar aquilo, isso aqui paga, isso aqui não paga, vamos deixar para frente isso, etc. e tal. O orçamento do Estado da União é a mesma coisa. Você vai lá e decide, olha, e quem faz o orçamento é o governo federal. Quem faz é o governo do Estado e o governo federal. Só que quem aprova e muda, se quiser, é o parlamento. E é ali que nós estamos, deputado estadual ou federal, trabalhando. Na hora de votar o orçamento, fala, opa, esse programa de saúde aqui, olha, tá faltando verba, tá essas 10 cidades aqui que vão receber, tá faltando Americana aqui, tá faltando Santa Bárbara, tá faltando Nova Odessa, tá faltando Sumaré, Hortolândia. Então, eu fiz isso a vida inteira. Todos os orçamentos, dos meus 7 mandatos como deputado estadual e dos meus 4 atuais como deputado federal, foi muito visando, nos orçamentos, os programas do Estado e do governo federal de beneficiar a cidade americana e da região. Então eu fiz isso a minha vida inteira. Quer dizer, defendo essa tese de que a gente deve respeitar e levar em conta a vontade da cidade, da região, de me eleger como deputado para cumprir esse papel, além dos votos que eu dou nos projetos de maneira geral, coerente lá na Câmara Federal agora. Então é isso, eu sou um deputado distrital, gosto do que eu faço, tenho muita vontade de continuar fazendo, é uma coisa que eu gosto de fazer, me dou bem em fazer isso, não é? Com a minha vida pessoal, e com isso aí dar a minha contribuição, continuar dando minha contribuição enquanto tiver mandato. Ótimo, e aproveitar o gancho que você deu aí do deputado distrital, né, da atuação distrital, já dá para presumir aí que você seja favorável, por exemplo, a uma reforma política para a implantação do voto distrital, né? Sim. Por que essa proposta não avança no Congresso? Pois é, eu sou um parlamentarista, portanto, defendo que o parlamento tenha mais força na eleição da representação popular e sou um defensor do voto distrital, né? Sempre achei isso, porque eu sou um deputado distrital. Hoje já não mais. Eu tenho, além da região, eu tenho muito espaço de trabalho fora de São Paulo, fora daqui da região, no estado de São Paulo. Tenho muitas cidades, até pelo tempo de mandato que eu tenho, as pessoas me procuram, querem ajudar, confiam no meu mandato. Então está mais ampla a minha vida política hoje, além da região. Mas, de qualquer maneira, a região para mim é fundamental, porque aqui a minha base. Se eu não tiver votos aqui na região, o risco de não ser eleito é muito grande. Mas como eu tenho um trabalho já bastante consolidado aqui na região, eu creio que a disputa que vou fazer agora, como pré-candidato a mais um mandato de deputado federal, a população pode entender que me reeleja na medida em que eu estou fazendo frente a uma necessidade que a cidade tem de ter a minha presença ajudando, ou não, né? Se a população entender diferente, eu vou respeitar, porque eu sou um democrata por natureza. Agora, você fala de deputado distrital, eu sou distrital sim. Por que não passa? Porque esse Congresso que está aí está eleito por esse sistema que nós estamos que está vigente, né? Se está eleito por esse sistema, dificilmente os deputados vão mudar, porque falaram, se eu mudar, eu posso correr risco. Eu fui eleito por esse sistema que está aí, por que eu vou mudar o sistema, né? Mas eu acho que esse é um processo que vai chegar lá. Talvez um pouco mais de tempo a gente vai aperfeiçoar o sistema político brasileiro, eleitoral brasileiro, e a gente vai avançar na questão do voto distrital. Eu defendo o voto distrital, meu partido defende o voto distrital, e a gente vai brigando enquanto dá, não é? Tem muita coisa que há 20 anos atrás não tinha, hoje já tem. Por exemplo, você estabelecer uma série de normas importantes para evitar esses partidos menores, isso já está sendo feito já. Então, esse ano, se tem partido que se não conseguir um número X de votos ou de representação em 9 estados, não vai ter nem fundo partidário, não vai ter representação no Congresso, nem liderança, nem estrutura de trabalho, vai ter só o deputado, entendeu? Então, eu acho que a gente está avançando. O voto distrital, eu acho que é um processo mais à frente, vai ser inevitável. Sim. Recentemente, até o senador Rodrigo Pacheco, ele chegou a falar em apresentar uma proposta para um parlamentarismo ou um semipresidencialismo, né? Seria até um momento de colocar junto, né,
uma reforma política mais ampla, encaixando aí, quem sabe, além do voto distrital, até mesmo a questão do voto facultativo, que muito se fala, né, quando se aproxima aí justamente o momento de debate eleitoral, né? São questões que acabam gerando até uma polêmica, né? Mas que como você disse, é uma questão de maturidade, de evolução do processo. Evolução. Né? Mas aí você tem razão, eu acho que esse processo ele vai amadurecendo e a gente vai chegar lá, porque o parlamentarismo também, meu partido defende o parlamentarismo. Também se falou muito no Congresso nesse ano sobre o parlamentarismo e voto distrital. Eu sei que nos bastidores, eu participo disso, né? A gente sente muito claramente que há uma evolução nesse sentido. Então, eu acho o seguinte, quer dizer, a população brasileira, ela está cada vez mais amadurecida em termos de dar o voto, né? Está mais amadurecida. Conforme ela vai amadurecendo e a democracia cada vez mais consolidada, por isso que eu não abro mão do princípio democrático, de defender a democracia. Porque qualquer movimento, qualquer luta, né, que impeça o avanço e a consolidação da democracia, eu vou estar do outro lado. Né, eu vou estar do outro lado. Eu sou muito claramente definido em termos de princípios. Eu sou um democrata. Qualquer movimento que fuja desse processo, desse horizonte, dessa lógica democrática, eu vou estar do outro lado. Então, eu acho que o Brasil já está amadurecendo o suficiente para poder, já sentiu um governo à esquerda, está sentindo um governo mais à direita. Eu acho que tudo isso é uma evolução do processo político democrático para que a gente possa consolidar os movimentos da sociedade e depois a junção e a articulação de partidos ou de movimentos mais próximos, né, de um lado ou de outro, para a gente governar o país e eleger aquelas pessoas da confiança desses grupos sociais. Então, nós estamos num processo de evolução e, claro que na minha ótica, na minha concepção, sempre no processo democrático, né, a gente avançar na questão do voto distrital, na questão do parlamentarismo. Eu acho que tudo isso é possível. A gente está avançando, na minha opinião. Perfeito. E, Macris, você sente, nós estamos nessa campanha, na fase de pré-campanha, e já está aí a temperatura alta, né, com essa forte polarização, principalmente aí entre dois candidatos na esfera nacional, que tem suscitado um comportamento até agressivo dos dois lados, né, das duas correntes. Você sente isso também para a pré-campanha a deputado? Está forte também esse clima de polarização? Não vejo para deputado, não. Eu vejo na questão das candidaturas polarizadas hoje. Seja Lula, seja Bolsonaro. Essas duas candidaturas estão polarizadas, o processo de agressão e de violência está aumentando. Eu acho que eles que estão hoje numa posição de vanguarda nessa disputa eleitoral teriam que ser responsáveis por amenizar, por diminuir o nível de tensão que nós estamos vivendo na política brasileira. Não é? Eu não acho que é bom para o Brasil nem um lado nem o outro. Eu acho que nós não estamos preparados para enfrentar essa polarização com o nível de agressividade que nós estamos vendo. Nós estamos vendo até morte em função disso. Né? Quer dizer, não é bom para o Brasil isso. Né? E as pessoas vão se dando conta, né, de que é ruim para o Brasil isso. E, de repente, uma alternativa pode aparecer aí. Né? Na política, você nunca pode dar como certo se vai ser os dois vão disputar segundo turno. Eu não acho isso. Eu acho que tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda, e essa decisão ainda, esse jogo não está jogado. Eu acho que essa polarização está fazendo mal para as pessoas que querem uma outra alternativa, uma alternativa de centro, uma alternativa que olhe para frente, que não olhe para os radicais, entendeu? Sim. O Brasil está passando por isso agora, e eu acho que isso pode ser perigoso até desmontar essa polarização, né? Do jeito que está indo. Eu espero que esses líderes responsáveis que estão polarizados hoje
tem a responsabilidade de baixar a temperatura. Macris, você acredita aí que nós estejamos aí num momento em que possa haver uma ruptura política da democracia? Sempre e com mais ênfase agora. Mas a democracia pressupõe uma vigilância permanente. Uhum. O Brasil hoje, nós somos uma democracia ainda jovem, né? Sim. Jovem. E a democracia pressupõe essa vigilância permanente e é importante porque esse período, apesar da juventude democrática que o Brasil tem, já consolidou, de alguma maneira, a representação social muito forte em vários setores da sociedade. Então, nós temos uma sociedade forte, né? Uma sociedade e uma democracia bastante consolidada já. Então, mas a gente sempre corre risco, eu não tenho dúvida não. Principalmente agora, quer dizer, principalmente porque os discursos nessa direção estão mais arraigados, né? Então isso não é bom para a gente dizer que a democracia está correndo riscos. Eu acho que ela corre riscos de maneira permanente. O que precisamos é estar vigilantes e também estar bem consolidado nas representações da sociedade. Sindicatos, associações, instituições fortes, bem consolidadas do ponto de vista democrático. Então, é uma sociedade bem forte. Uhum. Eu acho que isso impede qualquer arroubo antidemocrático que a gente possa ter nessa direção. Certo. Voltando para a questão da atuação distrital, né? Você sempre fez um trabalho aí bem aproximado aqui da nossa região, principalmente nesse período de pandemia. Houve aí dezenas de respiradores que você trouxe para a Americana, também para as outras cidades aqui da nossa região. Teve a questão da Unacom, que foi um grande articulador aí para que fosse instalada aqui em Americana, né, intermediou com o governo do estado aí, essa manutenção dela, inclusive as verbas, só que possibilitaram a instalação dessa unidade que, para quem não faz referência ao nome, né, Unacom é a unidade de tratamento e combate ao câncer, né, aqui em Americana, que não beneficia só a Americana, porque também pega para pacientes da região através do sistema CROSS, né? E além disso, teve também aí o encaminhamento de recursos para a Hortolândia, né, a questão viária de Hortolândia. O que mais, né? O que mais você trouxe aqui para a região, para que o nosso telespectador ele conheça mais aprofundadamente aí a sua atuação? Olha, Danilo, como eu disse a você, eu acho que o mandato popular, o mandato de parlamentar, ele tem esses dois viés, da sua postura lá no Congresso ou na Assembleia e aqui os interesses regionais. Eu sempre procurei estar presente nas lutas regionais, nos interesses. A criação da região metropolitana de Campinas, por exemplo, foi um projeto que eu era presidente da Assembleia de São Paulo, quando nós criamos a região metropolitana. Então, foi o Mário Covas era governador, ele tinha um pouco de dúvidas, ele já tinha criado a região metropolitana de Santos, falava comigo, eu era presidente da Assembleia, ele dizia, olha, Macris, vamos aguardar lá Santos, etc., para ver, eu não tenho muita segurança. Eu falei, mas o Covas, a gente precisa montar a região metropolitana de Campinas, ela é uma região muito conurbada, então você já tem ali as condições para montar. Eu falei, mas eu tenho dúvida, faz o seguinte, se você trouxer uma decisão dos prefeitos da região toda pedindo isso, eu vou mandar o projeto para a Assembleia também. Eu dei 15 dias, eu estava lá com proposta na mão, com documento na mão, o prefeito de Campinas era Chico Amaral, Chico Sardelli de Americana, Chico Amaral, e foi com ele que a gente conseguiu mostrar ao Covas que havia necessidade da região. Ele mandou o projeto, foi aprovado. Então, essas lutas eu não esqueço. Americana com a Unacom, a unidade de tratamento de câncer. Eu diria a você, Danilo, que foi uma dessas mais importantes demandas que eu me envolvi de maneira integral e que a gente conseguiu viabilizar. Falei com o Chico Sardelli, a gente juntou as forças aí, convencemos o governo do estado, o Rodrigo veio inaugurar, inclusive,
como governador, e a gente conseguiu. O Cauê ajudou bastante lá na Casa Civil, ele é chefe da Casa Civil hoje do governo. Então nós tivemos a oportunidade de dar para a Americana e para Santa Bárbara do Oeste e Nova Odessa, pelo menos essas 3 cidades que agora a unidade está atendendo, a condição de poder fazer com que os pacientes tivessem muita tranquilidade para poder fazer um tratamento de quimioterapia, por exemplo. Tinha aqui até Barretos, até Rio Preto, até São Paulo, São José dos Campos, enfim, era um sofrimento para as famílias, né? Que precisavam de uma quimioterapia. Às vezes iam em van de 8 ou 10 pessoas, tinha que voltar, esperar o último fazer a quimioterapia. Os 10 entram na van de novo, vem 400, 500 quilômetros de volta, quer dizer, era um sofrimento, né, para essas pessoas. Então, vamos fazer mais de 6.000 quimioterapias por ano aqui na região, nós vamos fazer mais de 600, 700 cirurgias de oncologia aqui na região, tudo aqui em Americana, as pessoas não precisam sair daqui mais. Isso foi uma grande conquista que eu considero deste meu atual mandato. E a gente está aí com essa questão inaugurada e entregue. Outras tantas, a estação de tratamento de esgoto de 30 milhões de reais que eu consegui do governo federal, está aí pronta, entregue para a população, a captação nova de água de Americana, bom, enfim, uma infinidade de coisas que... Agora o tomógrafo novo que chega aqui, mais de 2,5 milhões custou esse tomógrafo, nós conseguimos do governo do estado também, foi entregue agora essa semana, aqui no hospital municipal, que vai atender também a Unacom, com essa tecnologia mais de ponta, inclusive, né, que a gente vai ter nesse tomógrafo. O melhor do que esse de Americana é só o da Unicamp em Campinas, né? São 16 entradas, o de Campinas tem 32. Fora isso, a Americana é que vai coordenar todo esse trabalho. Então é atendimento de qualidade para a população, né? Claro, tem muito para fazer ainda, tem muito, mas a gente está ajudando bastante. Recuperação do pronto-socorro, investimentos em modernização do hospital local, municipal, recursos que nós conseguimos agora, 25 milhões de reais do Estado, para o governador, para o prefeito Chico Sardelli fazer um projeto de recap da cidade toda, 3 milhões de reais para fazer um projeto de atendimento na área de trânsito da América. É muita coisa, muita coisa. Por quê? Porque a cidade tem um deputado, né? Caso contrário, podíamos receber alguma coisa, mas não tinha aquela vigilância lá no orçamento, toda hora a cidade precisando disso, e você ter canais para poder trabalhar e ajudar o município. Então, esse é a grande importância da cidade e a região ter presente a necessidade de ter parlamentares, né? Nós já tivemos 4, hoje só eu sou parlamentar. Então é importante que a gente possa ampliar isso, né? Ter mais parlamentares para poder manter o poder político americano sempre teve. Por isso que a cidade hoje é a mais importante em termos de qualidade de vida do estado de São Paulo e a 7ª do Brasil. Né? Por quê? Sim. Porque há uma aliança de luta pelo interesse da cidade e da região. É isso que eu vou fazer. Perfeito. E falando nesses investimentos, nessas melhorias, tem um anseio aí da população americanense e também da região americanense, de Sumaré, de Campinas, que é a questão ali do trem intercidades, né? Que já é uma história aí que vem há 20 anos sendo falado, mas parece haver alguma dificuldade para tirar isso do papel, né? Enquanto deputado, tem também como fazer essa intermediação, essa articulação com o governo do estado para se pôr os estudos e fazer a implantação desse trem? Aí a importância do deputado. Vou dizer para você por quê. Trem intercidades. Esse projeto é um projeto que vem lá do governo Alckmin, no primeiro mandato dele, e depois foi engavetado. Porque a Rumo, que hoje tem a concessão para transporte de carga sob trilhos, não aceitava nem conversa para usar a mesma malha que vai daqui de Americana até São Paulo para colocar o trem também de passageiros. Né? Não queria de jeito nenhum. Só que eles, quando o Temer assumiu o governo, eles começaram a discutir a possibilidade de fazer... Está mais ou menos há 8 anos de finalizar o contrato de concessão da RUM, no governo federal, né, que é a rede ferroviária, a rede federal, e eles
queriam manter mais 30 anos de concessão. O governo federal resolveu antecipar os 8 anos, estabeleceu um projeto de mais investimentos no setor de cargas do Brasil e dar mais 30 anos de concessão, uma lei. Aí o Temer mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei, uma medida provisória, para autorizar cessar os 8 anos novos que tinham de concessão, dessa concessão e de outras também, a MRS, se eu não me engano, tem uma concessão, e dar mais 30 anos com compromisso de mais investimentos. Pois bem, aí chegou a minha hora. O deputado da cidade, da região, vai lá e fala assim, tá bom, eu vou criar dificuldade nesse projeto aqui na Câmara Federal, nessa medida provisória. E comecei a criar dificuldades. Fui para a Comissão de Transportes, eu sou da Comissão de Transportes, comecei a trazer audiências públicas, ouvindo o presidente da Rumo, da MRS, ouvindo o prefeito da região, para discutir por que vocês não autorizam a gente usar a mesma malha para poder... E é possível tecnicamente, que eu já discuti isso aí com os técnicos do governo do Estado, por que não faz um debate para viabilizar o compartilhamento do trecho, porque não dá para fazer uma desapropriação nova. Exato. É impossível pagar, né? Não, mas aí eles tiveram que sentar para conversar. E aí nós fizemos o acordo. Eu botei um artigo da lei lá dizendo o seguinte, que eles vão poder ter a concessão de mais 30 anos, etc., e desde que compartilhem a possibilidade de ter trens de passageiros também na mesma malha ferroviária. Aí acabou, votamos, aprovou, e agora já está em andamento o projeto. O projeto já está em andamento, com autorização de lei federal. A Rumo não pode mais criar dificuldades para isso. Agora, até por determinação legal, eles têm que aceitar esse compartilhamento. É possível compartilhar até São Paulo a Campinas. Esse projeto está como primeira fase, segunda fase de Campinas até Americana, porque de Campinas a Americana vai precisar de uma desapropriação. Ou então fazer um contorno em Campinas da malha de cargas, em vez de fazer o compartilhamento com a malha de passageiros também. Então o projeto está já em elaboração. Esse projeto é viável, vai acontecer, porque é um projeto que diz o seguinte: você vai ter um sistema de transporte de passageiros sobre trilhos, São Paulo, Campinas, Americana, São Paulo, Santos, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba. São 4 grandes linhas de transporte de passageiros. Esse é um projeto de médio e longo prazo. Muito bem. Primeiro trecho vai ser Campinas e Americana. São Paulo, Campinas e Americana. E isso vai criar a possibilidade. Imagine você, esses 4 ramais realizados vai atender 70% da população de São Paulo. Das várias regiões metropolitanas, com a capital de São Paulo. Então, imagine, é um projeto da maior importância. É a recuperação do investimento em trens de passageiros no nosso país. Coisas que o mundo inteiro está caminhando, né? Você vai para a Europa, você vê qualquer mudança que você queira fazer transporte, é tudo trem. Tudo trem de passageiro. Não tem, Exato. Não tem muito ônibus na estrada, não. É trem. O pessoal se locomove com trem lá na Europa. Então, o Brasil vai recuperar. Já teve uma fase áurea do Brasil em termos de transporte de passageiros sobre trilhos. Agora, São Paulo vai ser o primeiro estado brasileiro a fazer uma linha de passageiros, trem de passageiros, e depois não para mais. Vai até Americana, a Americana vai para Limeira, Limeira para São Carlos, Araraquara e vai embora. E todos os outros, isso vai acontecer depois, até onde eu estou imaginando, Goiás, Brasília, e aí vai embora, né? Então, eu acho que o São Paulo vai dar o primeiro grande passo, e vai ser no governo do Rodrigo. Até porque na própria região metropolitana de São Paulo, o transporte sobre trilhos ele é muito utilizado e é um transporte de qualidade e mais barato. É verdade, é verdade. Macris, os municípios, de uma forma geral, eles têm experimentado um crescente dessaboreio do desemprego. Muitas empresas, principalmente depois da pandemia, nós tivemos aí algumas empresas grandes que deixaram o Brasil e o pequeno e médio empresário não suportou e veio aí a ruir, a fechar o seu negócio, gerando então uma grande fila de desemprego. E alguns municípios têm dificuldade em atrair investimentos, atrair novas empresas.
O deputado, ele também tem essa força de articulação para ajudar os municípios a atrair essas empresas novas, digamos assim, novos investimentos, novos ares aí para geração de emprego e renda? O deputado pode ajudar, sim, e eu tenho procurado ajudar e tenho obtido sucesso. Uhum. Nós temos um Estado, na verdade quem faz isso é o Estado, né? O governo do Estado de São Paulo tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que cuida diretamente disso. E principalmente financiando através do Desenvolve São Paulo, que é um banco do Estado de desenvolvimento, a possibilidade de atração de empresas para investimento no nosso país. Uhum. Agora, isso tudo passa por uma economia mais dinâmica do Brasil, que nós estamos agora numa fase difícil, né? Como o mundo inteiro passa, mas o Brasil particularmente. Nós estamos com inflação alta, nós estamos com dificuldade grande de poder garantir, por exemplo, transporte por conta do valor do diesel, a gasolina alta. Então nós temos uma série de dificuldades na economia brasileira. E só teremos grandes investimentos de empresas que vêm de fora, e mesmo aqui do Brasil, que têm o interesse em ampliar para a gente atrair para a região, isso vai acontecer quando a economia der saltos mais significativos na direção do crescimento, né? Não é o caso por enquanto, apesar que já começamos a pensar nisso. Mas dominar a inflação é uma coisa importante, né? E a gente ter condições de poder garantir que empresas no Brasil possam fazer investimentos novos, depois a economia dá um salto mais significativo, que não é o caso agora. Temos em Americana, você vê, nós já temos um shopping que vai ser agora, estava falando com o prefeito Chico Sardelli, estava dizendo da alegria de poder fazer isso. E agora ter um estado como nós temos sadio, né? São Paulo é um estado que tem uma série de medidas tomadas já até hoje, e garantindo que o Estado tem um ajuste fiscal fino que foi feito e garantindo grandes investimentos no governo do Estado. Mas agora, empresas mesmo, quando a economia der um salto que ainda não deu. Perfeito. A conversa está ótima, daria para passar muitas e muitas horas aqui falando sobre democracia, sobre ideias, sobre projetos, mas infelizmente nós já estamos aí chegando no encerramento deste programa. Então eu gostaria de deixar para você agora um espaço para você fazer as suas considerações finais aí para o pessoal de casa que nos assiste nesse momento. Olha, Danilo, eu queria primeiro agradecer vocês aqui do Grupo Todo Dia, deixar um abraço também ao Roberto, a você, Danilo, a todo o Carone, todo o pessoal da diretoria da empresa aí, do grupo, e dizer que fico muito feliz quando esse projeto Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto se transforma numa luta para mostrar para a cidade, para a região, que é fundamental a gente ter poder político, né? E esse poder político se dá quando você elege parlamentares no nível estadual e no nível federal. Então, essa lógica que eu estou sentindo aqui, de uma consciência da cidade e da região de eleger parlamentares aqui, eu acho que é fundamental para que a gente possa dar continuidade a essa alavanca que tivemos ao longo dessas últimas décadas, para que a cidade americana pudesse ser uma cidade das melhores em termos de qualidade de vida. E também da região, né? Com isso, a região ganha, a região se transforma, a região busca caminhos positivos de desenvolvimento, quando a gente tem poder político. E esse poder político se dá quando a gente elege deputados. Então, parabéns a vocês que fazem um trabalho nessa direção. Eu estou muito agradecido por isso, porque eu sou da região, tenho trabalho na região, minha família é da região, moro aqui em Americana, minha família é daqui, minhas coisas são daqui, e por isso eu sou muito grato a vocês, porque vamos começar a olhar para o nosso umbigo. É muito importante isso, para a gente poder dar saltos mais importantes na qualidade de vida de todos. Muito obrigado. Bom, esse então foi o programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, entrevistando hoje o deputado federal Wanderley Macris, e quero enfatizar a você de casa que esta iniciativa ela é mais do que apenas uma entrevista, ela traz para você informações
ideias e propostas para que você possa conhecer melhor os homens e mulheres aí que estão se lançando em busca aí de uma posição na Alesp e também na Câmara dos Deputados, e assim você então chegar à sua convicção de voto para fortalecer a presença da nossa região, porque como bem disse o deputado, é através da ampliação do número de representantes que nós passamos a ter poder político, relevância política. Então, aproveite todos esses programas, todas essas entrevistas para você conhecer melhor e formar a sua convicção de voto, que será utilizada no dia 2 de outubro nas eleições. Nós ficamos por aqui e nos vemos aí no próximo Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto.